13. Vamos ler de 1 hasta 5. Jueces, capítulo 13. Para ajudar os irmãos, Jueces está no Antigo Testamento. E podem buscá-lo de Gênesis a Malaquias, porque está no Antigo Testamento. Glória a Deus. Capítulo 13 de Jueces, versículo 1. E quem não tem Bíblia ou não é traído, está na pantalla. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, está bendecida, em nome do Padre e do Espírito Santo. Os hijos de Israel volveram a hacer lo malo ante os olhos de Jeová. E Jeová los entregou em mano de los filisteus por 40 anos. Uau! E havia homem de Sorá, de la tribo de Dan, el qual se chamava Manoa, e sua mulher era estéril, e nunca havia tenido hijos. E esta mulher apareceu el ángel de Jeová, e lhe dijo: He aqui que tu eres estéril, e nunca has tenido hijos, pero concebirás e darás a luz hijo. Agora, pues, não bebas vinho, nem sidra, nem coma coisa imunda. Pues he aqui que concebirá e dará a luz hijo, e navarra não passará sobre sua cabeça, porque niño será nazareo a Deus desde su nascimento, e ele começará a salvar a Israel de mano de los filisteus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos tomar assento. Que o Espírito Santo de Deus háblanos e ajuda-nos, Senhor, esta manhã para desenvolver este tema conforme está escrito. Amém? Glória a Deus. Vimos a palavra de Deus que diz a Bíblia que Israel, sabemos que Israel é um povo escolhido por Deus para alabança, para adoração, para exaltar a Deus. E aqui nessa história vimos que por causa dessa escravidão, 40 anos, Deus mesmo faz nascer um homem, ou um ninho. Nesse momento era um ninho, nasceu um ninho chamado quem? Sansão. E Sansão, diz a Bíblia que seu padre e sua madre eram estéreis, não tinha filho. Podemos dizer que Sansão era um ninho de milagro, um ninho milagro de Deus, para salvar, com um propósito, para salvar o povo de Israel na mão dos filisteus. Diz a Bíblia, e Deus puso promessa, instruções para cuidar desse ninho, hasta que ele começa a executar seu trabalho. Diz que navarra não passará sua cabeça, não beberá vinho nem sidra. E às vezes, não? E às vezes nós outros escutamos a palavra e falamos e não hacemos a pé de la letra, como diz a Bíblia. E Sansão, vimos que Sansão é um homem que nasceu forte e seus padres não lhe cortou o pelo, não passou na sua cabeça. Ele é um homem que lutava, tinha muita força. Diz a história que rompia a porta da cidade. Não é porta como esta chiquitita, não, porta de hierro grande. Rompia e levava esta montanha, deixava aí. E na pelea matava homens, 300 homens, 1000 homens. Ele solo hacía destruição. Pero Sansão tinha algo que temos que aprender esta manhã. Vamos falar, porque o tema de hoje é ¿qué hace perder el propósito? ¿Qué nos hace perder el propósito? En otras palabras, podemos, ¿qué hace nos perder la visión que Deus nos ha dado? Porque às vezes, por circunstâncias, nós perdemos o propósito. Todos nós que nascemos, diz a Bíblia no Salmo 138, versículo 8, diz que Jeová cumprirá seu propósito em mim. Não é meu propósito, mas o propósito dele em nós outros. Então, por nós não obedecer a palavra de Deus, o propósito de Deus se perde em nossa vida e desviamos a outra pessoa ou perdemos nossa vida por não obedecer a Deus.
E Sansão disse, o propósito significa objetivo que se pretende conseguir. Quando uma pessoa tem um propósito, diz, eu vou estudar para sacar carnet de conduzir. Um propósito, um exemplo. Então, tu vas ter que estudar hasta que saque carnet. Tu tens que ser teórico e ser prático hasta que te dê tu carnet de conduzir. Este é um propósito. Diz, eu cumpri meu propósito. Então, o propósito é uma meta que tu pões e tem que ser realizado. Então, Sansão tinha uma meta. Tinha um propósito de Deus para salvar o povo de Israel na mão de filisteus. Pero no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, Mateus, os que têm o livro de Josué, se querem, põe uma marca aí, como na minha Bíblia tem esta aí, ponemos aí no livro de Jueces, e vamos a Mateus, capítulo 23, versículo 12. Dice, aconteceu que aquele el que se enaltece será humilhado, el que se humilha será enaltecido. Glória a Deus. Todos aqueles que humilham, Deus o exalta. E todos que exaltam, Deus o humilha. Amém. Não é o homem, mesmo Deus. E Sansão tinha tanta força, era um homem exaltado. Podemos dizer assim, estava com uma exaltação, podemos dizer que Sansão tinha orgulho. Era um homem orgulhoso, eu tenho força, nada pode comigo. Sansão tinha um excesso de confiança em si mesmo. E às vezes, nós também, porque se trasladamos esta palavra à nossa vida, às vezes chega um ponto na nossa vida também que temos orgulhos. Temos exaltação assim nos outros mesmos. E olvidamos que tudo que temos é de Deus. Deus é que nos dá todo, Deus é que nos cuida, tudo que temos conseguido, graças a Deus. Aleluia. E orgulho nos hace perder esta graça. O orgulho não tem cabida no cristianismo, não tem. Mas por natureza, todos nós outros temos orgulho. Todo, porque nadie pode ser eu sou livre de orgulho. Ou podemos dizer, alguém conhece alguém com orgulho? Orgulhoso diz, eu sou grande, eu posso. Se tu quer conhecer alguém, vamos ao espelho. E tu quando chegar aí, tu verás essa pessoa. Tu vai dizer, sou eu. Somos orgulhosos, irmão. Por natureza, não é porque queremos, não. Por natureza somos orgulhosos. Por isso cada dia temos que orar para matar a carne, matar esse orgulho. Aleluia. Mas sem embargo, orgulho faz parte de muitos cristianos, muitas pessoas cristianas e não cristianas. Orgulho faz parte. Temos que depender de Deus, não depender de nós outros mesmos. Porque se eu pergunto se conhecemos alguém orgulhoso, todo mundo sinalizamos. Não, conosco um, há um. Pero é mais fácil sinalizar outro que mirar nos outros mesmos. Porque a palavra de Deus diz na Bíblia que abra primeiro a nós outros, para limpiar-nos, depois agora ajudá-los da fora. Por isso, de Sansão não é criticá-lo, não. A Bíblia pôs isso para que nós outros aprendemos de ele, não cometemos os mesmos erros. Porque de tanto orgulho, orgulheceu tanto que chegou um ponto que não necessitava de conselho de seus padres, de sua madre, nem de pessoas que rodeia, não necessitava de conselho. Por isso, muito cuidado quando temos orgulho muito alto. Um exemplo de orgulho, para não falar muito sobre orgulho, um exemplo no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. Daniel 4, 28. Também profeta menor. Daniel 4, 28. Vamos ver um exemplo de orgulho. 28, adelante, hasta 32. Diz a palavra: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor,
Rei Nabucodonosor era um rei, podemos dizer, rico, sábio, um rei que Deus mesmo deu a vitória. Ele conseguiu construir um império de Babilônia tão grande. E disse, todo isto vindo sobre o rei Nabucodonosor. Disse, a cabo de 12 meses, passeando no palácio real de Babilônia, habló el rei e dijo, não é esta tão grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força de meu poder e para a glória de minha majestade? Aún estava a palavra em la boca del rei, quando vino uma voz do cielo, a ti se te disse, rei Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Uau! Ele estava dizendo, mira, sou grande, isso construí, eu isso, com minha força, com meu poder, isso não é Babilônia que eu construí? Ele falava isso, nunca falou, disse, graças a Deus, me deu força para hacerlo, não falou isso. Se vemos, ele não exaltou Deus para nada. Diz a Bíblia que aún falava, vindo a ele a palavra do Senhor, disse a ele, o teu reino será quitado de ti. Versículo 32 disse, e de entre os homens te adorarão, e com as bestias do campo será tua habitação, e como os bois te apacentarão, e de 7 tempos passarão sobre ti, hasta que reconozca que o Altíssimo tem domínio no reino de los homens e los dá a quem ele quer. Uau! Aí nós fazemos a explicação. O versículo está clarito. Se nós outros não humilhamos, se nós outros não reconhecemos a Deus, Deus mesmo nos humilha. E aí, algumas pessoas do mundo que estamos vivendo agora, tomou este versículo, disse que nós outros também somos como? Somos animais, não somos terráqueos. É porque Nabucodonosor também queria animal comendo árvore, mas era um juízo de Deus. Era um castigo de Deus. Por quê? Porque ele engrandeceu tanto e olvidou de Deus. Deus disse então, diz a Bíblia que Deus é que dá poder. Deus é que nos dá riqueza, Deus que nos dá sabedoria, nos dá força para fazê-lo. E Ele diz, Ele dá a quem Ele quer. Amém. Aleluia. Se Deus te deu algo, diz Senhor, graças a Deus. Me dá força para seguir, dá glória a Deus. Se não damos glória a Deus, então nosso reino será quitado. Que Deus nos ajude, irmãos, cada dia a não ter orgulho em nossos corações. Orgulho não permitiu Nabucodonosor dar glória a Deus. Não permitiu, porque o orgulho foi tão grande que ele viu que toda era sua força, seu poder, seu braço. Porque às vezes no livro de Jeremias, capítulo 17, diz que o homem que hace, confia no seu braço, e disse de seu braço, seu Senhor. Disse, se não tenho o braço, como vou trabalhar? Se não trabalho, não como. A Bíblia diz mais abaixo, engañoso es el corazón, más que todas as coisas. Que Deus nos ajude a não ser enganado por nossos corações. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes somos assim, irmãos. Somos como Sansão. Temos força, somos jovens, temos todo para ser e olvidamos de Deus. Se quer, vai lava a cara e volve. E te ajudará. Glória a Deus. Dice, então, Sansão se sentia tão forte que não necessitava de nadie. Não necessitava de papá, mamã, não necessitava de conselho de nadie. Às vezes passa nos outros. Estamos crescendo e não necessito conselho de minha madre, não consigo ser padre. Não necessito nem de pastor. Aleluia. Não necessito de pastor, meu pastor é Cristo. Quanto diz isso às vezes? Meu pastor é Cristo. E a Bíblia diz, se nós outros não obedecemos a autoridade na terra, como vai obedecer a Deus? Se o pastor te disse ler a Bíblia para conhecer de Cristo, se tu não obedece, como vai conhecer a Cristo se tu não vai ler a Bíblia tu solo?
Quantos nós temos Bíblia em casa, às vezes passamos semanas sem ler. Depois disse, meu pastor é Cristo. Que Deus nos ajude, irmão. Uma reflexão, aleluia. Está muito quieto, hein? Glória a Deus. Aleluia, porque realmente a vida que estamos vivendo, temos força. E com força pensamos que podemos fazer todo. Vamos no livro de Jueces, capítulo 14, versículo 1. Vamos falar de Sansão. E depois, pouco a pouco, mandamos um pouquinho para nós outros, para recordarmos. Porque às vezes é um momento da nossa vida que olvidamos de Deus e hacemos coisas que sabemos que está mal. Pero é nossa vontade. E sofrimos. Jueces, capítulo 14. Lemos de 1 a 3. Dice: Descendeu Sansão a Timnat e viu em Timnat uma mulher de las hijas de los Filisteus. Filisteu. Deus deu-lhe força, deu-lhe saúde, deu-lhe sabedoria para livrar Israel da mão de los filisteus. Agora ele vai e vê a mulher filisteia. E disse mais: e subiu e los declarou a seu padre e sua madre, dizendo: eu he visto em Tiná uma mulher de las hijas de los filisteus, os ruego que me la tomes por mujer. Uau, lo ruego. E papá e mamá disse assim, e seus padres, e sua mamá, sua madre disseram: não há mulher entre as hijas de tus hermanos? Quer dizer, não há mulheres na igreja, na família cristiana, não há mulheres? Em todo nosso povo, para que vaya tu a tomar mulher de los filisteus, incircunciso? E Sansão respondeu a seu padre: toma-me esta por mulher, porque ela me agrada. Quer dizer, não importa se é mulher filisteia, não importa se é esta, toma-me lá. Eu quero esta mulher porque me gusta. Por cima era caprichoso, não? Aleluia. Depois disse: a carne é dele. Não, ele é que buscou a mulher filisteia. E desde o Antigo Testamento, Deus já está falando já nos outros. E Coríntios confirma também. Disse: não unejas julgos desiguais. E ela não é povo de Deus. Era a pessoa que estava oprimida, povo de Deus. E tu vai une a ela. E não quero saber do conselho de madre, do padre, nem de nadie. Eu me gusta essa mulher, eu la quero. Aleluia. A vezes também dizemos o mesmo na igreja: não há homem para mim, as mulheres dizem. Aí na igreja não vê homem. Aí para mim não há homem. E os homens dizem o mesmo: na igreja não vê mulher. Não há para mim. Então, o que hacemos? Não hacemos aí buscar as filisteias, ou tu vai buscar os filisteus? Depois diz: mira o que me passou. Por isso, irmão, para conseguir uma mulher ou um homem, vem ao altar, ora, Senhor. Diz: Senhor, agora mesmo eu mirei com meus olhos, não vejo homem para mim. Traga um homem para mim, Senhor, conforme a tu coração. Ora, Senhor, ajude. Deus vai enviar homem para ti. Porque às vezes nós outros que somos crentes, que somos casados como é crente, é difícil. É difícil. Quanto mais uma mulher ou um homem crente com uma mulher descrente, mais difícil aún. Uma mulher que tu diz, ela vai orar, ela se ora que? Porque nem de sua área não conhece a palavra. Um homem que tu diz, vamos à igreja, vai dizer, na igreja aqui vai sair. No livro de Coríntios, vamos ler 2 Coríntios capítulo 6, a lo mejor explica diretamente melhor que eu. Coríntios capítulo 6, versículo 14. Vamos analisando, irmão, se nós outros somos Sansão ou não. 2 Coríntios 6, 14. Glória a Deus.
Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Dice, no os unáis en jugos desiguales con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? Si aquí está todo oscuro, se enciende una vela, automáticamente se ve la vela. Porque donde hay vela se disipa la tiniebla. Donde hay luz, la tiniebla se va. ¿Qué comunión hay? No hay comunión. Un creyente con una persona descrente, no hay. No hay comunión. Va a haber problemas siempre. Siempre problema. Y versículo más adelante, versículo 15, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con incrédulo? ¿En qué acuerdo hay entre el templo de Dios y ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos será su Dios, y ellos será mi pueblo. Nosotros somos templo de Dios. Dios habita en nosotros. Si nosotros somos un templo andante de Dios, entonces, donde nosotros pasamos, somos la luz. ¿Y cómo vamos a unir las tinieblas? Dice la Biblia, la historia dice que el pecado es muy fácil nos atrapar nosotros do que la santidad. Porque la santidad requiere renuncia. El pecado, no, todo viene, es fácil, la vida es fácil. Y Sansón estaba en esa vida, hermano. Él unió jugos desiguales. Mujer que no era pueblo de Dios, para satisfacer su deseo, su necesidad. Vimos que él era un hombre fuerte, tenía mucha fuerza, pero no tenía fuerza sobre su propia carne. A veces nosotros somos fuertes, pero no dominamos la carne. Y Satanás conoce, él sabe nuestra debilidad. Él sabe por dónde meternos. Y segundo punto de Sansón, primero puso orgullo, segundo puso jugar con el fuego. O jugar con el pecado. Para no dizer fuego, porque dice, no, fuego no. Jugar con pecado. Mas a Bíblia diz que quem juega com fogo queima. Porque às vezes decimos esse dicho e está escrito na Bíblia. No livro de Provérbios está escrito. Vamos a Jueces capítulo 16, versículo 15. Jueces 16, 15. Os que marcaram só, é só puxar, já está aí. 16. Versículo 15. Dice, y ella dijo, ahí hay otra mujer. Primera mujer, para no alargar la historia, primera mujer que él tomó de Filistea, le creó un problema grande, podemos decir un problemón, que llegó a un punto que mató a su padre, su toro de ella, y prendió a Sansón. Y Sansón, como tenía fuerza, derrotó toro y libertó. Y por encima conoció otra mujer que es Dalila. A conocer a Dalila, otra mujer más, y Dalila fue una mujer pagada. Le pagaron dinero. Dice, si tú puedes descubrir la fuerza de Sansón, nosotros te pagamos tanto. Mil de plata, de oro, todo, denario, todo para ella. Ella entró en la vida de él con propósito, para destruirlo. Él no sabía, ella entró por los ojos. Él vio que él era guapa, una filistea más, entonces quedó con ella. Y aquí dice la Biblia, versículo 15, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Wow. Dice, me engañó una vez, 2 veces, 3 veces, y sigue engañándome. Tú no me amas.
A veces nosotros también pasamos lo mismo. Pecamos una vez, pecamos 2 veces, pecamos 3 veces y no pasa nada. Dios está conmigo. Yo soy de Dios. Y seguimos pecando. Podemos decir que estamos jugando con fuego. Porque dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios mismo pone una raya. Dice, no contenderás mi espíritu más para con los hombres. Génesis capítulo 6. Dice, entonces sus días serán cortados. Él, en Sansón, no sabía, como tenía fuerza, todos los que vienen, él peleaba y vencía. Y aquí él dice, 3 veces me ha engañado. Dices que me ama, pero tu corazón está lejos de mí. Wow. Satanás sabe cómo atacarnos, hermanos. Él conoce nuestra debilidad. Gloria a Dios. Yo digo eso, jugar con fuego. ¿Por qué? Porque él sabía una vez que pecó. Dios le guardó. Dice, la Biblia dice que él dice a Dalila, si quiero que mi fuerza se va, compra una cuerda nueva que nadie ha usado, pone 7 nudos, me abraza y me ataca, me amarra bien y yo quedo como un hombre normal. Dice la Biblia que ella lo ataba todo, se llama Filisteo está ahí, él hacía así, rompía todo, le engañó y mataba a los filisteos. Y ella decía, ¿cómo es posible? Él dice, no, si quer me taca el pelo, amarra bien mi pelo en una taca con cosa y mi fuerza se va. Ela le amarraba el pelo con la estaca conforme él explicaba. Y cuando era filisteo, él levantaba, rompía todo y peleaba, vencía. Hacía siempre y salía vencedor. Y seguía jugando con el pecado, seguía jugando con el fuego. Libro Provérbios capítulo 6, versículo 27. Provérbios 6, 27. Glória a Deus. Provérbios 6, 27. Um versículo escondido. 6, 27. Dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Una pregunta. Si toma fuego, ponga en tu pecho, no va a quemar tu ropa, no quema. Pero, aunque sea mechero, pone ahí. Te quema. É por isso que juega com fogo, quema. E versículo 28 diz: 6:28. Provérbio, por isso não encontrava. Diz: andará el hombre sobre brasas, sem que sus pies se quemam? Uma pergunta. Se tu queres descansa, pega a brasa e camina por cima como asadero. Tu verás como estão tus pies. Se quema. É por isso a Bíblia ha dicho que diz que quem juega com fogo se quema. E Sansão estava jogando com fogo. Eu pequei, me salí bem. Deus me ama. Deus está comigo. Eu sou forte. Nadie pode comigo. E seguia jogando com fogo. Seguia jogando com fogo. E quem juega com fogo, fuego que quema. Dice, jugar con el pecado. La Biblia dice, no debemos jugar con el pecado. No podemos, la Biblia dice que debemos huir del pecado. Porque Sansón, quizá, como tenía tanta fuerza, peleaba. Dice, en una sola ocasión, Sansón mató ¿cuántos hombres? 1000 hombres. Con una quejada de asno. Peleó, mató 1000 hombres. Não é homem normal como nós outros, não. Exército. Os homens com armaduras, com lança, com arco e todo, com escudo. Ele solo com uma quejada de asno, assim, pam, pam. Ele matou todo. E ele disse, eu sou forte, nadie pode comigo. Aleluia. E terceiro ponto. Sansão olvidou de uma coisa. Puxa isso. Terceiro ponto, olvidar que temos um inimigo astuto. Às vezes nós somos fortes e olvidamos que temos um inimigo astuto, que não usa força para vencer-nos. Porque se vinha um inimigo com força,
Sansão dizia, isso não, eu peleo. Pero com astúcia, nunca podemos vencer. São armas que Satanás usa hoje em dia contra os cristianos. As astúcias. Depois hablamos. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios 11. Segundo Coríntios 11, versículo 3, solamente 3. Dice o apóstolo Pablo, irmão. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de una manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestro sentido, nuestro deseo será extraviado, será estropeado, será dañado por amor a Cristo, com astúcias. Assim como a serpente enganou Eva. A serpente não chegou o primeiro dia, mirou Eva, disse, Eva, te vou enganar. Não. Usou astúcia. Isso que ela mirasse de uma forma diferente ao fruto proibido. E com esta mirada, ele fez uma pergunta a ela. Com sua astúcia. E ela conhecia a verdade e disse, não. Não é assim. Ela contestou Satanás. Ou falou com a serpente. Porque às vezes inimigo não podemos falar. Se tu hablas com o inimigo, tu perde. Às vezes nós outros dizemos, eu conosco como trabalha Satanás, eu sei como funciona, comigo ele não pode. Estamos enganados, irmão. Satanás tem muita forma. Ele sabe. Satanás, quando ataca uma pessoa, ele primeiro investiga. Ele investiga, diz a Bíblia, diz a história que investiga gerações para ver que pecado cometeu tu abuelo, tus padres e que debilidade tens tu agora, para que ele transe. Depois, não, a gente diz, não, sali seu papá, sali seu abuelo, buracho, não sei o que. E, mentira, Satanás ataca tu debilidade buscando para culpar outras pessoas. Quando tu das conta, já está metido. Porque ele usa astúcia. Glória a Deus. E diz, o diabo quando ataca, ele nos estuda primeiro nossa vida. Ele vê nossa habilidade e conhece nossa habilidade. Então ele vê o propósito. Por exemplo, uma pessoa borracha que está sempre passando delante do bar. Deus já te liberou de borracheira. Tu já está lutando na oração para borracho. Tu está sempre delante do bar passando. Dia se alguém te invita, tu cai outra vez. Então tem que ir. Ladrão que está sempre roubando. E dia está passando, também vê coisa na caia, vai tomar porque é sua debilidade. Satanás vai preparar de forma que vai cair. Então temos que fazer que huir destes lugares ou destas coisas, porque não somos fortes. Sansão pensava que era forte e podia controlar sua debilidade. Sansão dizia, eu sou forte e nadie pode vencer-me. Mas Dalila le venceu com quê? Com astúcia. Disse, tu me enganaste. 3 vezes me ha enganado. Dizes que me ama, pero seu coração está lejos de mim. A Bíblia também diz o mesmo. Às vezes nós outros dizemos, amamos a Deus, mas nosso coração está lejos de Deus. Glória a Deus. E Sansão confiava em sua força para vencer. Jueces capítulo 15, nós lemos porque já falei, disse que Sansão tinha força, matou 1000 homens com uma quejada. Só uma quejada de asno, já puseram, disse, hallaram uma quejada de asno fresca estendeu a mão, la tomou e matou com ela 1000 homens. Num solo momento, num solo dia, que nem foi horas, matou 1000 homens. Mira a força que tinha, mas não podia ter força para dominar sua carne. Jueces capítulo 16. Às vezes, quando nós olvidamos que temos um inimigo astuto, bajamos a guarda.
Bajamos la guardia. Y recuerda que la Biblia dice, Dios habló a sus padres, diciendo a ellos que la navarra no pasará en su cabeza. Y tú serás nazareo de Dios para libertar el pueblo de la mano de Filisteo. Tenía un propósito. Tenía un propósito. Y él jugando con el propósito. 16 dice, y aconteció que, presionándolo ella cada día con sus palabras, importunándolo, su alma fue reducido a mortal angustia. Wow, Satanás te hace reducir, que tú ves pecado pequeño. A veces nosotros, y por ejemplo, la persona que, por ejemplo, perdona a los que todavía están luchando con la bebida, la borrachera, mas ejemplo más práctico. Por exemplo, persona que bebe e todo, como porque pergunta, a ver, pastor, se pode beber uma cerveja? Ou se pode beber um vinho? Agora, tu sabes que tu tem debilidade, porque pergunta. Não? Se sabemos que é malo, está perguntando porque para inimizar. Diz, uma mês não passa nada. Uma semana, oh, que bueno. Al dia, ai, que alegria. E tu que era feliz. Por quê? Porque tu vai minimizar o pecado e vai ver que o pecado é tão pequeno e diz, não passa nada. E tu vai sendo. E é isso que Satanás quer. Que tu vê pecado pequeno. Diz, isso não molesta, não hace nada. E quando das conta, está borracho outra vez. E morreu orando, chorando. E tu, seguindo, diz, eu caí, a carne é débil. A carne, mas tu que deste carne de comer. Isso passou porque Dalila, de tanto pressioná-lo, de tanto falarlo, ai, meu amor, tu me enganaste, meu amor, tu não me queres. Todos os dias, diz a Bíblia que o alma dele se caiu mortal. De tanta angústia, disse, não, eu não vou mentir mais a essa mulher. Se me quer matar, que me mate, seguro. Porque ele rendeu já o pecado. Disse, eu, às vezes passa com nós outros, rendimos, dizemos, não, se eu muero, vou para o inferno igual. Eu entrego a ela e já está. E olvidamos que tem um propósito com Deus. E desse versículo 17, disse, ele descobriu, pois, todo o seu coração. Ele disse, nunca minha cabeça chegou na barra. O que Deus disse era um secreto de ele com Deus. E quem sabia era a madre dele, só que sabia. A madre de seu papá. E ele disse, só que sabia, disse, minha cabeça nunca ha chegado na barra. Quer dizer, nunca era para o pelo. Disse mais, porque sou nazareo de Deus desde o ventre de minha madre. E foi rapado. Se for rapado, minha força se apartará de mim e me debilitarei e serei como todos os homens. Mira, está contando o secreto, o homem de força que Deus usou com um propósito para libertar o povo de mão de Filisteu, do inimigo. Agora está falando com o inimigo para dar sua clave, podemos dizer, sua contrasenha. E agora quer destruído. Isso passa com nós outros também. Pensamos que somos fortes, já que ele pecou uma vez, 3 vezes, falhou, disse, não, com isso, seguro que vou sair outra vez. Mas é mentira, irmãos. Às vezes nós outros não conhecemos a palavra, não conhecemos bem. Porque às vezes os que conhecemos a palavra mesmo nos cuesta coisas. Há que lutar, orar para debilitar a carne. Quanto mais os que não conhecem a palavra de Deus. Quanto mais os que não lêem a Bíblia. Satanás nos conhece o tempo que dedicamos a ler a Bíblia, tempo que dedicamos a orar. Porque a oração é a única arma que temos para nos dar fortaleza. Vimos película de ayer, os que tiveram ayer. Eu creio que muitos aprenderam. Porque muitos estavam chorando. Chorando aí, porque disse, uau, e é verdade. Porque a oração é o único que cambia a família. Cambia filho, cambia mulher, cambia esposo. A oração, irmão. Se nós outros não oramos, e aqui vimos que Sansão não orava com Dalila. Não orava. E às vezes, quantos nós outros temos aqui Dalila, ou tu tens Dalilo, que não ora?
está débil. Se Dalila não ora, está débil. Se Dalila não ora, está débil. Então temos que ajudar nossa Dalila ou nosso Dalila a orar. Porque senão nos vai rapar pelo. Vamos quebrar, rapar. E é duro. Imagina tu com esse pelo aí e te vê, levanta a mão quando tu rapar. Que Deus nos ajude, irmão. Não é fácil. Te dá vergonha, te dá dor. Por quê? Porque tu não é pessoa de chamado. Tem propósito com Deus. E agora está rapado o pelo. Ai, santo. E Satanás é muito inteligente. Quando caímos no mal de Satanás, mira o que ele faz. Vamos ler versículo 18. Disse: E vendo Dalila que ele havia descoberto todo o seu coração, enviou a chamar os principais dos filisteus, dizendo: Veni desta vez, porque ele me ha descoberto todo o seu coração. E os principais dos filisteus vieram a ella, trayendo-lhe em sua mano o dinheiro. E ella hizo que ele se durmiese sobre suas rodillas e chamou os homens que lo rapou las 7 quedejas de sua cabeça, e ella começou a afligir-lo, porque sua força se apartou de ele. E dijo Sansão: Sansão, os filisteus sobre ti. E logo que despertou ele seu sonho, lhe dijo: Esta vez saldrei, como as outras me escaparei. Pero ele não sabia que Jeová já lo havia apartado dele. Ele não lo sabia. Ele pensava: não, desta vez vou sair igual como sempre lo salgo. Porque jugou com quê? Com o fogo. Jugou com fogo, olvidando que há inimigo aí com astúcia para enganá-lo. E quando levantou, disse: vou sair desta vez, não deu conta que Deus mesmo já havia apartado dele. Já não tinha força. E o versículo 21 diz: Mas os filisteus echaram a mano e lhe sacaram os olhos e lhe levaram a Gaza. E se ataram com cadenas para que morresse pela cárcere. Uau! O trabalho que hacía Boies estava sendo Sansão pela cárcere. Com os olhos arrancados, porque primeiro que o inimigo hace, te arranca o propósito, te quita a visão. Tu já não tens sonho, já disse: a mim dá igual, porque não tens ojo, não vê. Uma pessoa sem sonho, sem visão, sem esperança, é uma pessoa já que não tem ganas de lutar. Quem nos hace lutar cada dia? A visão, o sonho de ser melhor cada dia. Daqui tu levanta pela manhã com força e diz: não, eu quero ser isso. Daqui tu começa a lutar porque tu tens visão. Mas se arranca as visões, te quita o propósito, tu queres sem força. Esse passou Sansão, o inimigo lhe arrancou os olhos para que ele não vê mais. E daqui diz a Bíblia que pôs ele aí em casa molhendo com uma pedra de molino grande, assim, com os bois que girava isso. Ele estava sendo ele solo. Aí no cárcere. E a gente passando diz: mira esse Sansão, o grande Sansão, homem de força que matava filisteus. Agora mira como está. E começaram a burlar dele. E essa burla não só para Sansão, foi também para Israel, para todo o povo. Vergonha para sua madre, seu papá, hasta para Deus. Porque eles cantavam, diziam assim: nosso Deus nos deu na mão nosso inimigo. Que Deus que eles tinham? Imagem, idolatria. Aleluia. Disse que Satanás, irmão, não perdona. Caímos mal, Satanás, primeiro que ele hace, nos arranca os olhos. Se te arranca os olhos, tu não vê, já não é propósito. Tu está débil, não é visão, já não conhece caminho, já não tem direção em tua vida. Te quita a direção. Porque uma pessoa, quando tem olho, ele vê a direção. Aqui não, aqui sim, aqui não. Mas se tira os olhos, quita o propósito. Que Deus nos ajude cada dia a orar: Senhor, dá-me meus olhos, eu quero ver.
recobra-nos a vista, como disse Bartolomeu. Não? Cego Bartimeu, não disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ver. Cada dia temos que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ver. Dá-me os olhos espirituais para que veja as coisas. Juízes capítulo 16, versículo 25, para não ler muito, disse: e aconteceu que quando sentiram alegria em seu coração, disseram: chama a Sansão para que nos divierta. Mira, pessoa que levantava, matava os filisteus, agora estão a divertir filisteus. Chama a Sansão para que nós outros divirtamos com ele. Quedou como um foguete. E chamaram a Sansão do cárcere e serviu de foguete delante deles. E os puseram entre as colunas. Sansão, que tinha tanta força que hacía todo por astúcia, lhe cai em mão do inimigo, agora é um foguete do inimigo. Começaram a jogar com ele, fazendo coisa. Às vezes passa também com crente, passa com os outros. Esse não era pastor, esse não era líder, esse não era quem predicava, esse não era alabança, quem cantava. Agora está aí jogando. Mira este, que vergonha para a igreja. Que vergonha, não só para a igreja, para também para os irmãos da igreja. Agora mira como está Sansão, jogando, fazendo diverti-lo demais. Creyente, fazendo um TikTok a diverti-lo a gente. É isso que Satanás nos põe e faz. Mira este, agora mira o que está sendo. Que Deus nos ajude, irmãos. Porque o inimigo te hace vergonzar. Te hace todo para que tu pierdas tua identidade como filho de Deus. E Sansão quedou como objeto de burla, de diversão para o inimigo. Ele que vencia o inimigo, agora quedou um objeto de burla. Mas olvidou que Deus, diz a Bíblia, que el mientras estaba en casa, el pelo foi crescendo. Aleluia. El pelo se foi crescendo a Sansão. Podemos ler para terminar desse versículo 28. Dice: entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome vingança de los filisteus por mis dos ojos. Sansón começou a orar. Ele disse: Senhor, uma vez mais, dá uma oportunidade mais para que possa vingar de dos meus ojos. Ele estava a clamar vingança, irmão. Versículo 29 diz: Achou luego Sansón las duas colunas de meio sobre las que descansava a casa e echou todos seus pesos sobre ella e suas manos direitas sobre uma e sua mão esquerda sobre a outra. E digo Sansón: muera yo com os filisteus. Então se inclinou com toda a sua força e caiu a casa sobre os principais, e os que matou al morir foram muito mais que os que havia matado durante sua vida. Aleluia. Aí vimos duas coisas. Não é muita alegria, pero algo vimos aqui neste versículo. Sansón pecou, falhou, já não tinha solução, pero ele clamou a Deus. Disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me uma oportunidade mais para vingar meus inimigos por dos ojos que he perdido. E como tinha apelo, diz a Bíblia que Deus mesmo lhe deu a força outra vez. Podemos ver que a misericórdia de Deus é tão grande, sem limite. Deus lhe concedeu por sua misericórdia a força. Pero algo triste passou, porque Deus não desenhou Sansón para morrer desta maneira. Não desenhou. Às vezes nos custa tanto volver a Deus, hasta que nos passa coisa grande.
Hasta que nos pasa un dolor, que pasa cosas que volvemos a Dios. ¿Por qué no regresamos ante a Dios? Dice, Señor, perdóname. Yo cometí error, yo pequé contra ti, perdóname. Para que haya arrepentimiento. Sansón no arrepintió. Ahí en este momento, Señor, dame fuerza porque para que yo muera con los filisteos, con mi enemigo. Por eso, a veces, nosotros como creyentes tenemos que atender los consejos. Porque podemos aprender de otro, ¿no? De error de otros sin cometer nuestros propios errores. Ayer la película también habló eso. Dice, a veces es mejor aprender de error de los otros do que aprender con nuestros propios errores. Porque nuestros propios errores aprendemos con nuestra propia piel, nuestra carne, y sufrimos. Mas si tú ves una persona sufriendo porque está haciendo aquello, tú dices, yo no hago porque no quiero que mi vida sea así. Entonces tú desvías de este castigo. Ese que pasa a nosotros, tenemos que aprender a oír consejos y huir del pecado, huir del problema. La voluntad de Dios no era que Sansón muriese así. ¿O creemos que Sansón quería morir así a la voluntad de Dios? Yo creo que Dios creó a Sansón para ser un juez, un hombre recto, sabio, con inteligencia, para que todo el mundo, cuando él muriese, todo el mundo decía así, gracias a Dios de Sansón. Gracias, mas neste caso nadie podría decir gracias a Dios de Sansón. Porque él fue hombre que podemos decir que jugó con la unción, jugó con el propósito, jugó con el llamado de Dios. A veces nosotros tenemos un llamado, tenemos propósito y jugamos con la cosa de Dios. El enemigo nos hace que nos arranque los ojos para que no vea más allá que Dios tiene para nosotros. Y nosotros deseamos morir con nuestro enemigo en vez de luchar. Entonces, esta mañana, vamos a nuestra Biblia, 1 de Timoteo. A terminar, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timoteo 4, 14. Graças a Jesus. Dice la palabra de Dios, dice así: no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbítero. Gloria a Dios. Dice, no descuidéis el don que hay en ti. Quer dizer, não descuide do talento que Deus ha posto em tu vida. O talento que Deus ha posto em ti. Tu tens talento, tu sabe cantar, sabe tocar, sabe fazer mais coisas. E não olvides disso. Busca de Deus e ponga isso delante de Deus e Deus te vai bendecir. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós não hacemos como Sansão. Confiamos em nossa força e olvidamos de Deus. Temos que ter força e com direção de Deus, com a ajuda de Deus, Sansão nunca será a mesma pessoa que foi. Será um homem exaltado sobre toda a face da terra. Então, que Deus nos ajude a cada dia a cuidar de lo que Deus nos ha dado. Pongamos de pé, vamos orar. Vamos orar, diz Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, eu he pecado contra ti, eu he falhado contra ti, Senhor, perdona-me. Perdona-me, Senhor, dá-me vista. Eu quero ver tu glória. Eu quero ver tu mano sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha casa, Senhor. Dá-me força, papá, para seguir avançar em tu caminho, Padre. Contigo, Senhor, somos mais que vencedores. A Bíblia diz, fora de ti, ou separado de ti, nada podemos fazer. Senhor, ajuda-nos, Senhor, cada dia a buscar tu presença. Buscar tu rosto, Senhor, em la oração, em la leitura, em la congregação, Senhor. Ajuda-nos a congregar-nos. Para que tu nome seja glorificado em nossa vida. Para que todo que hagamos, Senhor, que tu nome seja glorificado através de nós outros, papá. Perdona-me em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, de tu pueblo. Tem misericórdia de tu igreja, papá. Perdona tu pueblo, Senhor. Perdona tu igreja. Perdona nossos pecados, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos da tentação, Senhor. Livra-nos das astúcias do diabo, Padre.
Oh, rabaxiquere bebere. Diz a Bíblia que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quando entra, ele rouba. Rouba tu sonho. Rouba tu felicidade. Rouba tua alegria. Mata tu desejo. Mata tu família. E destrói tu casa, tu hogar. E destrói tu força. Pero Jesus vindo para dar vida. E vida em abundância. Diz a Bíblia que Jesus diz: eu sou bom pastor, dou a vida por minhas ovelhas. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, a ouvir tu voz cada dia, papá, para ser ovelha tua, Senhor. Não permita que podamos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Endereça nossos passos, Senhor, a tus caminhos, em nome de Jesus. E ajuda a nossa debilidade, papá, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra as tenebras, Padre, contra as obras espirituais da maldade em lugares celestes. Ajuda-nos cada dia a fortalecermos, Senhor, de fortalecer a força de tu poder, Senhor, para que podamos estar firmes nos dias malos. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, que seja tu Santo Espírito a dar-nos fortaleza, a guardar-nos e a livrar-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que nossa vida nunca mais seja a mesma. Toma, Senhor, nossas manos, toma-nos de las manos, Senhor. Toma meu coração, toma minha mente, toma minha vida e haz-me de novo. Em nome de Jesus. Graças, papá. Graças, papá. Bendize tu pueblo, Senhor. Bendize tu igreja. Cuida de cada um de eles como a niña de tus ojos, Padre. Não permita, Senhor, que eles caiam em tentações, livra do mal. Guarda-los, Senhor, cada família, cada hogar aqui representado agora, Senhor. Guarda cada um, Senhor, e supre cada um na sua necessidade. Cubre-los com sua força, Senhor. Cubre com tu sangue, Padre. E não lhes deixa, Senhor, cair, Senhor. Levanta-los, Senhor, aos caídos e dá-lhe fortaleza que eles necessitam, papá. Em nome de Jesus te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Para a honra e glória tua. Amém e amém. Aleluia.